Good morning, everybody. The speaker will speak today in Portuguese, and then I will introduce him in Portuguese. And for now on, I will switch to Portuguese. And, portanto, é, o, a palestra de hoje, desculpa, antes, deixe-me introduzir a rede LAFMAT. Essa é a rede latino-americana de matéria condensada e ciência dos materiais, que contém, que inclui diversos países: Brasil, Peru, Colômbia, México, Chile, Venezuela, Argentina, incluindo colaboradores também no Reino Unido, diversas universidades nesses países. O nosso convidado de hoje é o professor Giovanni Brandão, do Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron. O percurso científico dele, por favor, Giovanni, me corrija se eu estiver errado. Ele fez a graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a mesma universidade do nosso colega Isaías, do Painel Ulisses também. Fez o mestrado e doutorado no CBPF, uma excelente instituição no Rio de Janeiro, inclusive que foi instituição de muitos amigos da América Latina. Depois o pós-doc no Reino Unido e no próprio LNLS. E hoje é pesquisador nessa instituição e vai falar para nós a respeito das facilidades a respeito dessas linhas de síncrotron que temos no Brasil e também uma oportunidade para os colegas da América Latina terem acesso a essa facility na América Latina. Portanto, é uma linha de luz que os colegas da América Latina podem ter acesso sem precisar ir para a Europa, Estados Unidos e outras regiões mais distantes. Portanto, Giovanni, obrigado pela participação. Agora o microfone é seu. Por favor, obrigado mais uma vez pelo aceite em participar. Muito obrigado, Mário, pela introdução. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Todo mundo consegue me ouvir? Consegue ver a apresentação? Pode colocar em modo tela cheia? Eu já coloquei em módulo tela cheia. Não está aparecendo? Não. Deixa eu ver aqui. E agora? Ainda não? Não. Aparece tela cheia, porém no lado direito aparece o próximo slide. Foi. Não, desapareceu. Foi? Não? Foi e desapareceu. Vamos tentar de novo. Aí, foi. Foi? Foi. Tá bom. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, né, de poder falar um pouco
sobre a pesquisa que a gente vem fazendo aqui no Síncrotron e as possibilidades, né, de atrair novos usuários, né, para fazer pesquisa aqui no Síncrotron também. Eu queria, primeiramente, agradecer os organizadores, né, pela FIMAT, pela oportunidade, especialmente ao Mário pelo convite. É um grande prazer poder aqui nessa manhã compartilhar um pouco daquilo que a gente vem fazendo e das possibilidades, né, que podem ser ampliadas para os demais colegas. Bom, nessa apresentação eu vou estar falando um pouco sobre como a gente pode investigar propriedades magnéticas, né, e fenômenos relacionados ao magnetismo usando a técnica de síncrotron, né, especialmente na parte de fenômenos relacionados à superfície e interface, tá bom? Antes de propriamente começar, eu vou só falar um pouco sobre onde nós estamos, né? Então, a gente está localizado na cidade de Campinas, né? No estado de São Paulo. E o Síncrotron, ele faz parte de um grande centro de pesquisa, que é o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais. Além do Síncrotron, nós temos outros 4 laboratórios: laboratórios de nanotecnologia, um laboratório de nanobiotecnologia e um laboratório de biorenováveis. Aqui né, nessa figura a gente consegue ver o Sirius, né, e o antigo síncrotron, que era o VX, que hoje está desativado. Então, não sei se alguns desses colegas foram usuários desse antigo síncrotron. Queria também enfatizar que todas essas instalações, além do Sirius, são instalações abertas. Então, nós normalmente recebemos usuários que passam, né, por um processo de proposta. Se essa proposta for aceita, né, a avaliação dessa proposta for aceita, vocês recebem um tempo de pesquisa em uma dessas instalações, e o Sirius também está incluído nesse processo. Só para poder colocar vocês a par do status das linhas de luz atualmente. Hoje nós temos 14 linhas de luz, algumas linhas de luz já em operação, outras em fase de comissionamento técnico, científico, que é o que a gente fala, e outras em construção ainda, né? Então são diferentes estágios, mas essas 14 linhas de luz, elas formam essa primeira fase do projeto Sirius, tá? E ao longo dessa apresentação eu vou destacar essas duas linhas de luz, que é a Sabiá e a linha de luz EMA, principalmente a linha de luz Sabiá, que é a linha de luz onde eu trabalho. Eu vou falar um pouco sobre quais são as possibilidades de investigar magnetismo nessas duas linhas, que são linhas que são dedicadas a investigar essas propriedades magnéticas utilizando a radiação síncrotron. Tá? Então, a linha de luz Sabiá, né, é uma linha de luz de raio-x moles, em que ela se dedica a fazer medidas de absorção de raio-x e também de imagem. Então, o coordenador da linha é o Júlio Krzyzewski, eu sou o pesquisador responsável por uma estação experimental, vou falar um pouco mais à frente, e a outra pesquisadora é a Daiane Souza. Bom, isso aqui é um layout da linha de luz. A gente tem como uma fonte um ondulador. Esse ondulador é um ondulador que permite a gente produzir a radiação síncrotron e também controlar algumas propriedades dessa radiação, principalmente a polarização da luz. A gente pode polarizar essa radiação de uma forma horizontal, né, com uma polarização horizontal, uma polarização vertical, e também a polarização circular à direita e circular à esquerda. Isso vai ser bastante importante ao longo da apresentação, ter em mente que a gente consegue controlar essa propriedade da radiação síncrotron, e ao longo da linha a gente tem outros elementos ópticos, né, espelhos, né, grades e fendas, né, que focalizam o feixe em duas estações experimentais. Uma delas é um eletroímã supercondutor, e a outra estação é um microscópio de fotoemissão de elétrons. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre essas estações experimentais. Bom,
Então, para a gente compreender como a gente pode usar a luz síncrona para estudar as propriedades magnéticas do materiais, eu vou tentar explicar, né, de forma bem básica, né? Depois vocês podem perguntar mais a fundo sobre algumas questões, mas normalmente se investiga propriedades magnéticas utilizando o síncrono através do dicroísmo magnético. E o que significa isso? O dicroísmo magnético ele se manifesta de duas formas. Ele pode ser um dicroísmo magnético circular. Quando esse dicroísmo magnético é circular, a gente usa a luz síncrotron polarizada circularmente à direita e circularmente à esquerda, quando uma amostra está submetida a um campo magnético externo, por exemplo. É possível também fazer na ausência de campo magnético. E da diferença da absorção de raio-x dessa luz polarizada à direita e polarizada à esquerda, você tem um dicroísmo magnético que é proporcional ao momento magnético do elemento que está sendo sondado. A outra forma é utilizar o dicroísmo magnético linear, e através do dicroísmo magnético linear, a gente pode estudar com a luz polarizada horizontalmente, em vermelho, e verticalmente, em azul, as propriedades magnéticas do material também. Então, é sempre relacionado a uma diferença de absorção da luz polarizada direita à esquerda, no caso circular, e linear horizontal, linear vertical, no caso de dicroísmo linear. Então, aqui está um exemplo, né, de medidas de absorção de raio-x ao redor das bordas de absorção de cobalto. Esses picos aqui a gente chama de bordas de absorção. Normalmente, numa medida de absorção de raio-x, o que acontece é que a gente sonda elétrons de caroço, né, elétrons mais profundos ao átomo, e promovem uma transição eletrônica desses elétrons para espaços vazios acima do nível de Fermi. Então, para que a gente possa estudar magnetismo, primeiro é necessário que a sua amostra seja uma amostra que absorva raio-x e consiga promover elétrons da banda de, né, elétrons que estão nos níveis mais profundos, elétrons de caroço, para os espaços vazios acima do nível de Fermi. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente consegue ver um espectro, dois espectros, né, obtidos com luz circular à direita, né, e com luz circular à esquerda, e a gente observa que, no caso do cobalto, numa amostra que tinha cobalto, a gente vê uma diferença dessa absorção. Se a gente faz a diferença desses dois espectros, a gente tem exatamente o dicroísmo magnético circular. O mesmo poderia ser feito para o dicroísmo magnético linear. Bastante importante, né, falar nesse slide também é que esta técnica é uma técnica que sonda cada elemento da sua amostra. Então, é uma técnica de magnetometria, podemos dizer assim, seletiva ao elemento químico. Então, se você tem uma amostra que tem cobalto e ferro, por exemplo, você pode sondar as propriedades magnéticas separadas de cada um desses elementos de sua amostra e compreender como são as interações, né, e as propriedades magnéticas desse material. Então, é bastante importante essa técnica porque ela realmente consegue investigar cada elemento de forma individual. Através dessa técnica também a gente pode aplicar o que a gente chama de as regras de soma, né, que são artifícios matemáticos, né, equações matemáticas que permite separar o momento magnético orbital e o momento magnético de spin de cada elemento químico de sua amostra. Então, isso também é uma grande ferramenta da técnica de XMCD, de você conseguir separar a contribuição orbital e de spin. E isso é importante para compreender diversas propriedades magnéticas dos materiais, como a anisotropia magnética, por exemplo, que em alguns sistemas estão relacionados ao momento magnético orbital. Também compreender como que é a magnitude desses momentos magnéticos, a direção desses momentos magnéticos. E isso é bastante importante para a gente também entender transições de fase, né, de estados ferromagnéticos,
paramagnéticos e outras fases magnéticas também do material. Tá bom? Então, vou falar agora um pouco das estações experimentais. Então, como eu disse, uma das estações experimentais é um ímã supercondutor. Aqui tem uma figura representativa, né, desse ímã. É um ímã comprado junto à Oxford Instruments. E esse sistema é o sistema do qual eu sou responsável. E existem algumas especificações que eu acho interessante de compartilhar com vocês. Esse é um ímã supercondutor que permite aplicar campos magnéticos de até 9 Tesla na direção do feixe e até 4 Tesla perpendicular à direção do feixe. A gente consegue também variar a temperatura entre 5 e 450 Kelvin, o que é super interessante para estudar, por exemplo, transições de fase magnética, né, como eu mencionei no slide anterior. E a gente também tem um porta-amostra que permite aplicar voltagem e corrente elétrica para poder medir transporte, né, elétrico utilizando o XMCD. Então, essas são algumas das variações. A gente pode também girar a amostra de 360 graus, a gente pode também variar a posição da amostra com relação ao feixe. Então, existem várias possibilidades interessantes com essa técnica, né? Aqui é só um exemplo do primeiro espectro que a gente adquiriu já com a luz síncrotron, né? Uma amostra de cobalto. Então, a gente está bastante feliz que a gente teve bastante progresso, né, nas últimas semanas com essa estação e já estamos recebendo usuários para realizar as suas pesquisas utilizando esse ímã supercondutor. A outra técnica que nós temos também, a pesquisadora responsável por essa técnica, a Daiane Souza Chaves, é um microscópio de fotoemissão de elétrons. Esse microscópio de fotoemissão de elétrons a gente pode compreender como um microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, um microscópio eletrônico de transmissão. Qualquer grande diferença, né, é que a gente pode, com esse microscópio, incidir a luz síncrotron, né, e esse material absorve essa luz síncrotron e elétrons são removidos da amostra. Então, esses elétrons são utilizados para poder formar a imagem e, dependendo de como você sintoniza a luz incidente na amostra, você pode também ter um contraste magnético. Então, é uma técnica bastante interessante para estudar a formação de domínios magnéticos nas amostras ou de texturas magnéticas topológicas, como esquímios, mérons, né? Todas essas toda essa família, né, de texturas magnéticas bastante interessantes que vem sendo bastante investigada nos últimos anos. Algumas especificações acerca dessa técnica, né, é uma técnica que permite variar a temperatura entre 200 e 1500 Kelvin. O maior campo de visão, né, desse microscópio é de 100 micrômetros, e a gente tem uma possibilidade de alcançar uma resolução espacial em torno de 20 nanômetros utilizando a radiação síncrona. Tá? Então, é uma técnica bastante interessante e muito complementar à bobina supercondutora. Isso aqui foi a primeira imagem, né, que a gente conseguiu obter, né, já também com a luz síncrotron, então a gente tem bastante expectativa, né, no comissionamento e desenvolvimento dessa técnica. Então, essas são as duas estações experimentais, né, das quais são disponíveis, né, na linha de luz Sabiá. Uma outra linha de luz também interessante para estudar propriedades magnéticas no síncrotron é a linha de luz EMA, que é uma linha de luz dedicada a realizar experimentos em condições extremas, né? Tanto de pressão, quanto de temperatura, quanto de campo magnético. E eles possuem uma bobina supercondutora também. E essa bobina supercondutora, no caso deles, permite aplicar um campo magnético de até 11 Tesla na direção do feixe. Tá? Então, se alguém tiver algum interesse de saber um pouco mais sobre essa linha de luz, eu deixei aqui o contato do Ricardo Reis, que é o coordenador dessa linha. E essa linha é uma linha de raio-x duros, né? Então, ela é oposta à linha de luz Sabiá que eu apresentei antes. Mas existem várias propriedades interessantes. Eu vou mostrar ao longo da apresentação um exemplo
né, de como a gente combinou medidas utilizando a linha de luz no raio-x mole e a linha de luz raio-x duros para poder responder algumas perguntas sobre um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Também gostaria de chamar a atenção, né, para as chamadas, para as propostas, né, de pesquisa no síncrotron. A gente teve, há 2 semanas atrás, um encerramento, né, da chamada para o segundo semestre de 2024. Então, a gente vai ter uma próxima chamada no próximo ano. Então, eu sugiro que vocês estejam atentos, né, ao site do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, do CNPEM, para essas chamadas, né? Isso também, se for possível, adiante, eu posso compartilhar aqui, né, no grupo também, quando quando for o momento de ter essa nova chamada para proposta de pesquisa aqui no Simples. Então, provavelmente, eu acredito que essa proposta, né, vai acontecer já para o fim do ano, entre novembro, dezembro, vai haver uma nova chamada para pesquisas que vão ser realizadas ao longo de 2025. Ok. Então, agora eu vou dar alguns exemplos, né, na literatura de como a gente pode, então, de fato, usar, né, essas técnicas para entender algumas propriedades magnéticas dos materiais, alguns fenômenos magnéticos dos materiais. Então, nesse primeiro exemplo aqui, que eu destaquei, é um exemplo de uma imagem que a gente obteve ainda no UVX, no síncrotron mais antigo, de segunda geração, de uma amostra que tem essas estruturas na forma de nanoilhas, né, magnéticas. E naquele momento, né, os usuários eles queriam entender como cada uma dessas barrinhas magnéticas, que são barrinhas de permalloy, né, de níquel e ferro, como elas estavam organizadas, né, dentro dessa amostra. Então, aqui é um contraste só da topografia, a gente consegue, de fato, observar bem essas estruturas, né, produzidas por fotografia de feixes de elétrons, e aqui é o contraste magnético obtido por XMCD, né, com resolução microscópica, utilizando o PIN, né, o microscópio de fotoemissão de elétrons. E o que a gente observa é que existem nessas barrinhas um contraste claro e um contraste escuro, que é exatamente a propriedade do dicurismo magnético. Então, se a radiação incidente é favorável à orientação magnética, a gente vai ter um contraste mais claro. Se a orientação magnética for oposta à radiação síncrotron, a gente vai ter um contraste mais escuro. E esse trabalho foi interessante porque eles queriam determinar a formação de monopolos magnéticos nessa amostra, né? Então, foi um experimento bastante interessante, mas só para poder dar um exemplo da grandeza do projeto Sirius e como o Sirius realmente, sendo um síncrotron de quarta geração, vem beneficiando a pesquisa em todas as áreas e também a de magnetismo. Para a gente obter essa imagem, a gente precisou coletar imagens por 4 horas. Essa mesma imagem hoje no Sirius pode ser feita em 1 minuto, até menos. Então, isso mostra realmente a potência, né, de utilizar o síncrotron com o Sirius, né, que realmente faz com que as medidas sejam muito mais rápidas, muito mais precisas hoje. Um outro exemplo que eu gostaria de mencionar é sobre essa multicamada, né, desses autores, né, uma multicamada de cobalto e ferro separada por um espaçador de grafeno. E isso é bastante interessante, esse trabalho, eu realmente acho bem legal, porque eles fizeram exatamente o dicroísmo magnético, né, a absorção de raio-x olhando para o ferro e olhando para o cobalto. E se vocês observarem, se a gente, né, fixar aqui na borda, né, L3, a gente observa que enquanto o contraste, né, enquanto a absorção do ferro é para cima, a absorção do cobalto é para baixo, ou seja, esse espaçador de grafeno, dependendo da espessura e também da temperatura, é, pode acoplar o cobalto e ferro de forma antiparalela, né, formando um material antiferro magnético sintético. Então,
Isso para mostrar, né, a possibilidade de realmente compreender as propriedades individuais de cada um desses elementos. Um outro exemplo interessante, né, é sobre a possibilidade de investigar nanopartículas ou partículas individuais. Nesse exemplo aqui da literatura, esses pesquisadores eles fabricaram, né, uma amostra de rhômio que é adsorvida sobre o MgO, e esses átomos de rhômio eles são arranjados nessa imagem aqui de STM, a gente pode ter uma ideia, de forma individual. Então, eles fizeram um experimento, né, desse elemento, né, do rhômio, para saber se existia algum tipo de magnetismo, né, quando você baixa a temperatura. Então, eles fizeram esse experimento em 6,5 Kelvin, e o que eles observam é que, fazendo, então, né, o espectro de absorção com luz circular à esquerda e luz circular à direita, eles observaram a absorção, né? Eles observaram a diferença, né, entre esses dois espectros e que, de fato, esses átomos individuais de Röntgen adquirem um comportamento ferromagnético. Para além disso, eles também fizeram uma curva de esterese, né, uma curva de magnetização com seletividade química ao rômio. Então, como eles fizeram isso? Eles fixaram a energia no máximo da absorção, né, no máximo do XMCD, e fizeram a variação do campo magnético. E dessa forma eles conseguiram fazer esse ciclo de esterese. E o que é bem interessante é que mesmo reduzindo o campo magnético da saturação para zero, esses átomos individuais de Römhild, eles retêm parte da magnetização. Então, mesmo na ausência de campo magnético, há uma remanência magnética nesses átomos individuais de Römhild. Bom, ok, então agora eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que a gente também vem desenvolvendo, né, utilizando a técnica de síncrotron, né? Então, eu falei um pouco das possibilidades, das técnicas que nós temos, né? E falei também de alguns exemplos para poder situar quais são as potencialidades de usar essa técnica. E agora, né, no restante dessa apresentação, vou falar um pouco sobre a pesquisa que a gente vem fazendo, né, também utilizando a técnica de síncrotron. E nessa primeira parte da pesquisa, eu vou falar um pouco sobre a formação de esquimos magnéticos. Então, os esquimos magnéticos são texturas magnéticas em nanoescala. Isso aqui é um exemplo de dois tipos de esquimos que são possíveis de ser observados. Existe uma família, né, uma gama de texturas magnéticas com outras configurações. No caso de materiais bulk, né, volumétricos, normalmente é observado esquimos do tipo Bloy, e você tem esse arranjo dos spins, né, dessa forma circular, enquanto que em filmes finos e multicamadas feitas de filmes finos, a gente tem uma textura de esquímio do tipo Niel, né? Então, existe essa diferença entre essas duas texturas, mas, como eu disse, existem vários outros tipos de texturas magnéticas que também estão na família de esquímios. E esquímios são importantes, né, não só do ponto de vista da física fundamental, de magnetismo em grande escala, mas também para aplicações tecnológicas. Então, por exemplo, né, a proposta de você poder armazenar informação com uma memória magnética, que a gente chama de Racetrack Memory, ou também de utilizar o movimento de esquímios para a construção de portas lógicas. Existem outras propriedades, outras possibilidades de aplicação dos esquímios. E para poder alcançar, né, a possibilidade de fato empregar essas estruturas em aplicações tecnológicas, é importante conseguir alcançar algumas propriedades, né? E eu vou falar acerca delas. A primeira é de observar esses esquímios à temperatura ambiente. Então, nas primeiras observações dos esquímios magnéticos, foram feitas em baixa temperatura, em materiais bulk, e em torno de 2015, 2016, esses esquímios começaram a ser observados em multicamadas,
feitas de materiais como platina, cobalto, tântalo, platina, cobalto, irídio, platina, cobalto, ferro, em que existe uma quebra na simetria de inversão, né, na interface. Então, normalmente você usa um metal de interação, um metal com uma spin órbita alta, né, como a platina, por exemplo, e coloca um outro material para que não exista simetria, né, entre o cobalto e esses dois elementos. Isso é importante para poder gerar uma interação chamada interação de Zaludzinski-Moria, que é uma interação que estabiliza essas texturas magnéticas com os químicos. Tá? E nessas primeiras observações à temperatura ambiente, a gente pode ver aqui, por diferentes técnicas de microscopia magnética, esses esquimos eles foram criados sob a aplicação de campos magnéticos, tá bom? Então, normalmente em campo magnético zero, o que a gente observa são essas estruturas na forma de domínios, labirintos, né? Que a gente chama. E aplicando um campo externo fora do plano, essas estruturas, esses domínios, eles encolhem e para um determinado valor de campo magnético a gente consegue observar essas estruturas circulares sobre campo magnético. Esse aqui é um exemplo de esquemas obtidos em amostras não padronizadas, ou seja, filmes finos ou multicamadas contínuas, mas também é possível observar esses esquemas em estruturas confinadas, como discos magnéticos, ou através de estruturas como essa, como pontes, né? Você tem um reservatório com várias stripes de um lado e você vai aplicando o campo magnético por conta dessa região, dessa restrição, você acaba é, tendo você acaba tendo, né, essa migração de isquímios desse lado, né, para esse outro reservatório, mas também sob a ação do campo magnético. E aqui também um exemplo, né, da formação de isquímios numa fita magnética. Bom, então, a gente, quando começou a fazer essa pesquisa aqui, a gente fez duas perguntas, né, principais. A primeira foi: será que seria possível estabilizar esses isquímios na ausência de campo magnético? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda é se seria possível obter isquímios em amostras simétricas, né? Ou seja, amostras que não tenha quebra de inversão espacial e que, em princípio, né, a presença dessa interação é cancelada, né? Então, não existe essa interação. Essas eram as duas principais perguntas. Então, para responder essas perguntas, a gente cresceu pela técnica de Sputter, uma multicamada baseada em paládio, cobalto e paládio. Aqui tem um esquema, né, que exemplifica o que eu falei no slide anterior, que se a gente olha para o cobalto aqui em azul, para o paládio acima e o paládio abaixo, essa interação de Zaludzinski-Moria deve ter a mesma magnitude, mas o sinal contrário cancelando, né? No entanto, quando a gente foi fazer os experimentos, né, aqui são dois exemplos, né, de espectros de absorção obtidos para o cobalto, e aqui a imagem a temperatura ambiente e campo magnético zero, né, mostrando a formação dessas estruturas circulares, que são conhecidas como os isquímios, na ausência de campo magnético. Então, a gente publicou esse artigo no Scientific Reports na época, a gente ainda tinha, né, essa falta do entendimento de qual era a interação por trás. A gente observou, a gente queria realmente saber que tipo de interação que tem, né, que dá essa estabilidade num sistema que não tem quebra de simetria espacial. E depois de um tempo, a gente começou a colaborar com um grupo teórico da USP, né, liderada pela pesquisadora Helena Petrilli, e também com a Ângela Clautal da Universidade do Paraná, do Pará, para poder compreender, né, quais são essas propriedades que levam à estabilidade desses isquímios num sistema que não deveria ter a presença dessas estruturas. E o que a gente observou, de fato, né, nesse trabalho, em colaboração, foi que
como a gente cresce essas amostras por sputtering e os filmes são muito finos, o que acontece é que ocorre na interface uma interdifusão que é assimétrica. E essa interdifusão, né, aqui tem um gráfico que consegue ilustrar esse comportamento, ele leva, né, a um aumento dessa interação de isogênio-moria. E, portanto, é essa interdifusão que permite estabilizar uma fase de isquímios numa amostra que não tem quebra de simetria, né, espacial. Né? Então, portanto, é daí que a gente conseguiu realmente compreender uma observação experimental que a gente já tinha feito e publicado nesse artigo. Então, se alguém quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho, a gente publicou também nessa revista esse trabalho. Então, a gente começou a explorar em outros sistemas a possibilidade de estabilizar esses isquímios à temperatura ambiente na ausência de campo magnético. Então, no caso, a gente fez dois trabalhos num sistema diferente, do qual a gente queria compreender se sistemas ferrimagnéticos, ou seja, sistema que tem orientações magnéticas opostas, né, formando um quase antiferro magnético, poderiam também estabilizar isquímios na ausência de campo magnético e temperatura ambiente. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi fabricar por litografia de feixes de elétrons estruturas circulares numa multicamada com 15 repetições de platina, cobalto, gadolínio e platina. Veja novamente que a nossa ideia foi também de estudar nesses sistemas simétricos. Aqui a gente tem um exemplo do XMCD obtido para o cobalto e XMCD obtido para o gadolínio, e a gente observa que, de fato, eles são opostos, né, um ao outro. Então, se eles são opostos, eles são antiferromagnéticos ou ferrimagnéticos, tá? Dependendo da intensidade, né, da orientação magnética. E então a gente fez imagens por microscopia de força magnética para entender a evolução desses domínios magnéticos com relação ao aspecto geométrico, né, da estrutura. E o que a gente observou foi que para discos de tamanho maior, de 1 micrômetro, por exemplo, a gente tem a formação de stripes magnéticas, como aquelas stripes que eu mostrei em alguns slides anteriormente. Reduzindo a dimensionalidade dessas estruturas geométricas, a gente começa a observar a formação de múltiplos isquímios, né? Então, aqui nesse disco, por exemplo, de 650 nanômetros, a gente tem a presença de 3 isquímios coexistindo no mesmo disco. E reduzindo ainda mais a dimensão, né, do disco, a gente consegue isolar um único isquímio numa estrutura confinada a campo magnético zero, num sistema ferrimagnético. Tá bom? Então, a gente publicou esse trabalho e também investigamos a possibilidade de, com uma estrutura muito similar, estabilizar esses isquímios numa amostra sem qualquer tipo de confinamento geométrico, ou seja, num filme ou multicamada contínuo. E a gente fez isso variando a espessura do cobalto gadolínio. Aqui tem exemplos de XMCD para o cobalto e XMCD para o gadolínio, eles são opostos, né? Se a gente olhar a absorção máxima aqui, a gente vê que para o cobalto é para baixo, para o gadolínio é para cima, então eles são antiparalelos, ou ferrimagnéticos. E a gente observou que, para menor espessura, a espessura mais fina, de 0,7 nanômetros, a gente conseguia estabilizar esses isquímios de forma isolada a campo magnético zero também, né? Então, foi bastante interessante complementar esses dois trabalhos, um trabalho confinando isquímios por geometria e outro trabalho observando isquímios variando a espessura do cobalto gadolínio, né? Para as espessuras mais grossas, né, acima de 0,9 nanômetros, a gente não observa essas estruturas, o que se forma são estruturas do tipo stripes, né? Domínios magnéticos do tipo stripes. Bom, a outra parte da pesquisa que a gente também vem realizando tem relação com o efeito de proximidade magnética. Então, como que um material magnético em proximidade com um material não magnético
pode transferir esse momento magnético para essa camada adjacente, essa camada em contato. Então, a gente utilizou um sistema baseado numa multicamada de platina, cobalto e gadolínio, para estudar o efeito de proximidade entre esses elementos, né? Como o cobalto, por exemplo, transfere momento magnético para a platina, que é paramagnética, e para o gadolínio, que a temperatura ambiente também é paramagnética. Então, a gente separou esse trabalho da seguinte forma. Primeiro, nós crescemos uma multicamada sobre substrato de silício, de platina e gadolínio, com 10 repetições. Tá? E a gente fez magnetometria, né, curva de magnetização por SQUID, e a gente observa que, no caso do gadolínio, né, com a platina isolado, esse sistema tem um comportamento paramagnético. Então, ele não é ferromagnético, exibe um ordenamento magnético à temperatura ambiente, e, de fato, o gadolínio tem uma temperatura em torno de 292 Kelvin. Né? Então, é abaixo, um pouco abaixo da temperatura ambiente, e no caso de filmes finos, né, essa temperatura de Curie, ela é ainda menor. E crescemos também uma multicamada de platina e cobalto, com 10 repetições, e fizemos a curva de magnetização, e a gente tem uma curva de esterese típica, né, de um comportamento de uma multicamada fora do plano, né? E fizemos também o dicroísmo magnético, né, utilizando, né, as técnicas de síncrotron, e a gente observa que no caso do gadolínio, de fato, a gente não tem um sinal de dicroísmo, e no caso do cobalto, a gente tem uma forte absorção, uma diferença na absorção, então, de fato, o cobalto é magnético à temperatura ambiente. Em seguida, o que a gente fez foi combinar essas duas multicamadas em uma única multicamada contendo esses elementos. Então, a gente tem agora uma multicamada de platina, cobalto, gadolínio, repetida 10 vezes também. E veja que agora, fazendo, né, o dicroísmo magnético para o cobalto e para o gadolínio ele adquire momento magnético à temperatura ambiente, ou seja, o cobalto transfere momento magnético para o gadolínio à temperatura ambiente, e desta maneira eles se acoplam de forma antiparalela, assim como eu mostrei naquele exemplo da liga, né? Então, é o cobalto que transfere momento para o gadolínio. Então, foi possível determinar isso utilizando a técnica de XMCD. E a gente foi investigando esse material e se perguntou também se poderia existir uma transferência de momento magnético para a platina. Veja que, devido às repetições, né, dessa tricamada de platina, cobalto e gadolínio, o gadolínio acaba também sendo interfaceado, né, pela platina aqui em cima. Então, a platina está em contato com o gadolínio e também está em contato com o cobalto. Então, a primeira pergunta foi: será que a platina adquire momento magnético também? E, de fato, fazendo experimento na linha de luz EMA, que foi a linha de luz que eu apresentei, e nesse caso é importante, né, destacar que a gente precisou ir para uma energia mais alta, né, energia na faixa do raio-x duros, que a gente chama, para poder fazer a absorção na platina, aplicando também um campo magnético, e ver se tinha algum sinal de dicroísmo magnético na platina. E, de fato, a gente observa aqui na platina que ela adquire um momento magnético à temperatura ambiente. Agora, esse momento magnético na platina, né, devido a esse efeito de proximidade, ele é transferido somente pelo cobalto ou também pelo gadolínio, né? Então, essas diferentes interfaces acabam, né, fazendo, né, criando essa pergunta. Então, para responder isso, a gente continuou a colaboração daquele artigo, né, que eu tinha mencionado sobre a estabilidade dos esquímicos, com esse grupo da USP e também da Universidade do Pará, fazendo cálculos teóricos de FT. Eu não vou entrar em detalhes desses cálculos, né, mas a gente conseguiu observar algo bastante interessante relacionado a como esse momento magnético é transferido para o gadolínio. Então, veja que quando o gadolínio está próximo do cobalto, ele de fato adquire o momento, isso em temperatura zero, ele adquire o momento
magnético oposto ao cobalto, mas longe da interface, esse momento magnético ele flipa, ele gira, né? Ele muda de orientação. E a temperatura ambiente, esse estado magnético dentro do gadolínio, ele permanece, né? O que acontece é que a magnitude desse momento reduz, porque, de fato, né, o momento magnético do gadolínio em temperatura ambiente ele é menor. Mas veja que dentro da camada de gadolínio existe esse estado flipado da magnetização. E a gente combinou, né, a gente comparou os resultados experimentais e os resultados teóricos, e, de fato, a gente conseguiu obter um bom acordo sobre esses momentos magnéticos. Uma outra coisa interessante é que, de fato, o momento magnético do gadolínio transferido para a platina é muito baixo. Tá? Em baixa temperatura existe ainda um pouco de momento magnético transferido do gadolínio para a platina, mas a temperatura ambiente, esse momento magnético é quase zero, né? Então, de fato, o momento magnético transferido para a platina vem da proximidade com o cobalto e não do terra rara, né, que é o gadolínio. Uma outra coisa que a gente se perguntou foi sobre o efeito, né, da interdifusão nessas multicamadas. Então, a gente fez medidas de difração de raio-x para ver a estrutura, né, cristalina dessa multicamada e também medidas de refletividade. E fazendo um modelo, né, um modelo ideal que poderia demonstrar a presença de interdifusão ou não nesse sistema, né, para ajustar ao dado experimental, né, da refletividade de raio-x, o melhor modelo deveria ser o modelo em azul, mas a gente observa que esse modelo não ajusta, né, com o dado experimental. Então, aqui eu estou mostrando esse scattering length density, né, que é a mudança, né, eletrônica dentro do material ao longo, né, da multicamada. Então, isso aqui deveria ser um modelo ideal se essa multicamada, esses filmes finos, fossem completamente perfeitos, sem qualquer tipo de interdifusão ou rugosidade. Mas, de fato, esse modelo ideal ele não se ajusta com o dado experimental, e a gente observa que, ajustando o melhor modelo através dos parâmetros magnéticos da multicamada, o que a gente tem, na verdade, é uma região de transição, né, eletrônica, né, que está associada com uma rugosidade ou a presença de interdifusão nas interfaces dessa multicamada. Então, a gente vê essa curva vermelha aqui, e essa mudança gradual dentro de cada camada faz com que a gente tenha uma parte de cada camada numa mistura de rugosidade e interdifusão, tá? Então, a gente também está trabalhando, né, uma aproximação teórica por DFT de como que essa interdifusão nas interfaces elas impactam o momento magnético e também aquele estado flipado, né? Então, aqui tem alguns resultados que eu coloquei, né? Esses resultados aqui ainda estão em temperatura zero, né? A gente também pretende fazer em temperatura ambiente esse cálculo, mas só para poder observar que, embora de fato exista essa mistura desses elementos na interface, os resultados experimentais, né, os resultados teóricos à temperatura zero, eles estão em bom acordo, né, com o que foi obtido naquele modelo que não considera essa interdifusão, tá bom? Então, essas figuras aqui mostram as diferentes possibilidades num sistema que a gente considera interdifusão, no outro sistema a gente considera apenas rugosidade, e no outro sistema a gente considera ambos, rugosidade e interdifusão no sistema, tá? Então, esse trabalho a gente está desenvolvendo, completando esse trabalho ainda, e, para terminar, eu gostaria também de mostrar a formação de estruturas magnéticas nesse mesmo sistema. Então, a gente
realizou, né, imagens de microscopia de força magnética, e a gente mostra a formação dessas stripes, mas veja que interessante, por MFM a gente não é capaz de determinar se nessa multicamada os domínios são formados no cobalto e no gadolínio. Então, o que a gente fez? A gente foi aos Estados Unidos realizar uma medida de microscopia de transmissão, né, por raio-x, né? E com isso, utilizando o conceito de dicroísmo magnético, a gente realizou uma imagem no cobalto e uma imagem no gadolínio. De fato, a gente observa também a mesma estrutura. Aqui a figura, elas estão em diferentes escalas, né? Mas o comportamento ele é muito similar ao obtido por MFM. Então, a gente vê a presença dessas estruturas magnéticas tanto no cobalto quanto no gadolínio. E a gente vê também que o contraste entre o cobalto e o gadolínio ele é oposto porque são sistemas, né, antiferromagnéticos, ou ferrimagnéticos. A gente também realizou simulações micromagnéticas e interessante que a gente observou que se a gente não considera a interação de agentes que moria nesse modelo, a gente não consegue reproduzir essas imagens. Então, apenas considerando a interação de agentes que moria, a gente consegue, de fato, reproduzir o que a gente observou experimentalmente. Então, essa técnica de microscopia, de transmissão por raio-x, ela é também bastante interessante e ela é similar à microscopia de fotoemissão de elétrons que eu mencionei. A diferença é que é uma técnica de transmissão, enquanto a de microscopia de fotoemissão de elétrons que a gente tem é uma técnica, né, em que a gente, né, coleta os elétrons que são refletidos da amostra. Tá bom? Por fim, né, a gente está com esse trabalho, né, em andamento, né? Então, aqui tem o nome dos colaboradores desse trabalho, então a gente está quase finalizando. Então, por fim, gostaria de concluir essa apresentação, né, dizendo que a linha de Luiz Sabiá está é, em fim de comissionamento e já recebendo usuários externos, então a gente espera, de fato, poder contribuir com as pesquisas, né, que são submetidas, né, para o Sirius, então fiquem atentos se vocês quiserem realizar a pesquisa de vocês, se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. E a gente tem, né, ido nessa direção com a nossa pesquisa interna, né, investigando essas propriedades relacionadas ao magnetismo na interface, né, tanto do ponto de vista de momento magnético induzido, tanto do ponto de vista da formação de texturas magnéticas, como domínios magnéticos e isquímios. Tá bom? Eu gostaria, então, de agradecer, né, a oportunidade, concluir a apresentação e fico à disposição para, né, responder as dúvidas. Muito obrigado. Bem, obrigado, Giovanni, pela sua apresentação. Agora vamos passar para a fase das perguntas. Questions can be addressed in English, Portuguese, Spanish. Seguindo a ordem do painel list que aparece aqui na minha tela, Luiz Valadares, from Cambridge in Peru. Do you have any questions? Oh, obrigado, Giovanni Brandao, por la palestra, muy interesante. Yo tengo una duda acerca experimentalmente, acerca o rango de temperatura que você puede hacer las mediciones, muchas las mediciones, extensity, de los momentos magnéticos, etcétera. ¿Cuál es el rango de temperatura? Temperatura ambiente y también hasta que baixas temperatura. ¿A qué temperatura puede ser eso? Perfeito. Na linha de Luiz Sabiá, que eu trabalho, a gente, nessas duas estações experimentais, para o ímã supercondutor, a gente pode ir de 5 Kelvin até 450 Kelvin, tá? Esse é o range de temperatura que a gente consegue alcançar. No microscópio de fotoemissão de elétrons, a gente consegue variar a temperatura de 200 Kelvin até 1500 Kelvin, tá bom?
Na linha de luz EMA, que também é possível fazer o dichroísmo magnético circular, mas no range de energia, né, que a gente chama de raio-x duros, eles conseguem ir para temperaturas próximas de 450, 500 Kelvin, mas eles conseguem utilizar hélio 3 e irem para temperaturas menores, né, até sub-Kelvin, né? Então, eles conseguem ir até 0,3 Kelvin, algo relacionado a esse valor. Então, eles conseguem reduzir mais a temperatura. Ok. Esa es la única dúvida que tengo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado, Luiz. Gabriel Lozano, sorry, I don't know your institution. Do you have any question? Professor Mario Reis, Sí. Gabriel is helping me Okay, for good. about Okay, our taking this opportunity, Jimena, do you have any questions and people in the broadcasting? No, in my case, we don't have any question in our university. Only the people say thank you for so interesting talk. And thank you, Professor, for your talk. Okay, and anything else from your side, James, is the same. James is not here. James, James, te están preguntando que si hay preguntas del público de Perú al respecto de la charla. No, I think that there is not because James has left in this moment, but he told me that to follow that, and I didn't find any question from the Peruvian public. Okay, good. Okay, good. Alejandro from Argentina, do you have any question, please? Thank you very much for your talk. I have a question because these structures that you can see is similar to the structures that appears in Taiwan superconductors. And in this case, it's very important, for example, for doing simulation of this system, the long-range magnetic interactions, because the system normally is bidimensional, two-dimensional. And my question is, in this particular case of the skyrmions, the long-range magnetic interactions are important. Are you taking that into account when you do the simulations, for example? Okay. I think I understood your question. No, we just put into our modeling magnet properties extract from the hysteresis loop, such as saturation magnetization, perpendicular anisotropy, exchange interaction, and the GMI. But in fact, I think it's important to take into account all the type of interactions, and in my opinion, what's going to happen is you can have a shift where you find the reproduction of the magnet schemes by micromagnetic simulations. But we have not included in your modeling this type of interaction. Okay, thank you very much, because the structures that you see are really very close to the same image that you are seeing in the case of Taiwan and Tai2 superconductors. I mean, all the patterns that you see, the stripes and everything is very similar to what you are seeing. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, good. Thank you. Thank you, Alejandro. Stuart Holmes from UK. Do you have any questions, please? Giovanni, many thanks for your very interesting talk. I just have two small questions. Sorry, I'm speaking in English, not Portuguese. You showed in the section on
element-specific hysteresis, a signal up to plus minus 8 Tesla didn't saturate until 8 Tesla. What's the process in that material? Okay, thank you for your question. So that work was not done for us. It's working in the literature. So in fact, you can see that the magnet field is not enough to saturate the magnetization. So I think it's just because they do not have in their system magnet field enough to saturate the magnetization. So it's just this, the material was iron as an iron structure. It's homeo. It's homeo. It's Oh, isolated homeo. I misunderstood. Apologies. It's okay. The second question I have was concerning the skyrmions without a magnetic field. Right. Do the skyrmions, are they pinned or do they interact? You showed an image, maybe was it a PEAM image, and they seem to be kind of uniform. Do they interact, the skyrmions? Do they self-destruct? Are they stable? You ask if they are stable. Yes. I mean, we have done several images along the time to observe if they are stable or not. And in fact, they are stable. Of course, the size of the skyrmions are not the same along the time. They change a little bit the size because, you know, using this magnet force microscope or even photoemission electron microscope, you can have a better focus in each image, but they still there. To make a useful device, you showed the track memory. Can you control the flow of the skyrmion? That's a very important question. Actually, for ferromagnetic skyrmions, you have this ischemial Hall effect that when you supply the system with electron current, the skyrmions do not follow the same direction of the electron current, so they go to the edge of the device. That was because we thought about to observe these skyrmions in anti-ferromagnetic system, that we can couple two skyrmions, and then these two skyrmions can balance the trajectory with the electron current and to stay in the straight line. So we have not done this experiment yet. We are planning to do this work, but in the first moment we thought, okay, let's try to stabilize them in this ferromagnetic system or anti-ferromagnetic system, and then now we are planning to drive them by electron current to verify if there is not ischemic Hall effect. Very interesting. Thank you. Thank you for your answers. Very, very clear answers. Thank you. And thanks again for your interesting talk. Thank you. Thank you, Stuart. Following for the next question, I don't know, but Sergio Conejeres from Chile. Do you have any questions, please? Okay. Hello. Good morning. Hello. From Chile. So thank you for your very excellent talk. So I really enjoyed it, and thank you as well for inviting us to use that powerful equipment in Brazil. So yeah, in my case, I work in physical chemistry, so I'm trying to understand some magnetic system here, particularly some copper systems such as chalcopyrite, for instance, that this kind of mineral are very important for the copper production here in Chile. And many of the challenges that we need to solve for having a more efficient process is trying to understand the interface, in particular the magnetic interface, how iron and copper they arrange in the surface. Is a whole problem. But in my case, I'm also interested in to understand
probably you're not going to be able to answer this question because it's related to the modeling. Because the DFT by definition is at 0 Kelvin. But I would like to know which kind of modeling or what kind of simulation of algorithm are you using for doing the calculations at room temperature. So probably, I don't know if you remember Monte Carlo simulations or dynamic molecular simulations, something like that. I don't know if you can give me a little bit more of details about that, because the match is practically perfect. So you have a very good match between experiment and theory. I don't know if you can give more details about that. Oh, okay. In your case, you have done the combination of micromagnetic simulations to, and try to reproduce the magnetic images, and you have this collaboration doing TFT, atomistic simulation. So far we have done these two theoretical approach for our work. So we didn't have done anything else in your case, because we are having very nice results compared the experimental measurements and theoretical measurements. I suppose from the DFT calculation you calculated the coupling constants using a model like Heisenberg model or Heisenberg model, and then you use a Monte Carlo simulation, for instance, and trying to simulate the magnetization at temperature. But I'm really interested in trying to learn more about that, because it's very challenging and it's very useful. Because when you do the calculation at 0 Kelvin, sometimes you need to compare with the experiment at room temperature. So probably I would like to know the details of the contact of the people that run this kind of calculation, or probably you can invite some of these guys to give a talk here, because it's very interesting. It's very interesting, that kind of research. For sure. Yeah, this theoretical results at room temperature, it's done by spin atomic simulations. And so they run the DFT, the atomic simulation at 0 Kelvin, then they perform these spin simulations. But I really don't know exactly how they do that, because I have done the experimental part of work, and they are doing the theoretical. But if you want to, we can talk about. We can discuss the possibilities to do this work as well. Okay. Thank you very much again. You're welcome. Thank you, Sergio. Felipe Mundaca from Chile, do you have any question? Felipe? Felipe Senamesa saying that he has no question. Okay, good. Sorry, Mario, no question here. Thanks. Okay. Thank you, Felipe. Sorry, I didn't see the chat here okay. Sorry for this. Follow here the list. Sylvia is not here. She disappeared. Bruno, I think you are a colleague of Giovanni. Do you have any questions to Giovanni? But you can talk in the lunchtime. But sorry, but it's a joke. But you can. Do you have any questions to Giovanni? I think he is also not here. Yeah. And there is another colleague of yours here also. No. Gabriel. No, Gabriel is I also call it. Tadeu. I think I pass through all of the. No, Tadeu is here. Let me see the chat. No, If congrats for Giovanni, but
I don't have any question. Okay, thank you. Okay, I think everybody addressed the questions. Blanca Rojas from the University of Oriente in Oh, Venezuela. sorry. Okay, Blanca, are you here? Hola, Sorry, felicitaciones Blanca. al... Sorry, Blanca, I didn't see you here because I think it's my view me here. Sorry, Blanca, go ahead. Do you have any questions to address? ¿Me escucha? Go ahead. Ok. Bueno, yo hablo español, no hablo inglés. No problem. Ok. Bueno, felicitaciones al doctor. Y solo quería preguntarle sobre cómo acceder en servicios al sincrotrón o algún tipo de colaboración. Yo trabajo con microplásticos y quería saber si hay algún interés en el tema o si hay algún colega que le interese desarrollar el estudio de la degradación de los microplásticos con el uso de sincrotrón. Ese fue mi interés de escuchar la charla hoy. ¿Me entendió? Entendi. Responda em português, inglês? Em português, talvez. Pode ser. Tá bom. Blanca, it's better to answer em... Luiz, pode ajudar, talvez? Sim, você pode falar em português e creio que Blanca. Se você Tá bom. fala claro, creio que dá para entender. Tá bom, entendi. Entendi sua pergunta, Blanca. Com certeza é possível estudar esse material com a luz síncrotron. A gente só precisa saber, de fato, qual é o tipo de material, mas essa possibilidade de estudar modificações, né, no plástico, por exemplo, devido à radiação síncrotron, pode ser, sim, investigado. Eu não sei exatamente qual colega, né, aqui no síncrotron que trabalha exatamente com esses tipos de materiais, mas se você desejar, eu posso, né, conversar aqui internamente e levar o seu problema e depois contactar você para ver as possibilidades de colaboração, de investigar esse material. Mas com certeza é possível, sim, de ser feito em alguma das linhas de luz. Eu acho que principalmente nas linhas de luz de alta energia, né, que a gente chama de raios-x duros, que o fóton é mais energético, então provavelmente vai ser mais interessante para tentar entender, né, e resolver o seu problema. Muchísimas gracias. Gracias, le entendí perfectamente. Gracias. Graças. Eu vou estar em contato com o Giovanni e quando tiver aberta as chamadas de propostas, eu disponibilizo para o grupo para o grupo, para a rede, a abertura de chamadas, os editais, e para que a comunidade da América Latina possa ter acesso aos editais, a abertura das chamadas de propostas de luz, de luz, das oportunidades. Excelente, excelente. Obrigado, Mário. Giovanni, tem algum comentário final que você queira endereçar para o grupo antes de encerrarmos? Tá bom. Eu queria somente agradecer, né, o espaço, né, a oportunidade de poder falar um pouco do que a gente, né, tem construído ao longo desses anos, tanto do ponto de vista de oferecer uma instrumentação de excelência para os usuários e da pesquisa interna que a gente vem realizando. Nessa oportunidade eu falei de um dos tópicos que a gente vem fazendo, mas existem outros sistemas que a gente também vem produzindo, né, e trabalhando, e agradecer realmente a oportunidade. Fico totalmente à disposição, né, para esclarecer eventuais dúvidas, né, no momento das propostas, e é isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Ok. Obrigado. Então, todos vamos abrir as câmeras para nos despedirmos. Um bom final de semana para todos e até sábado. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Tchau. Boa semana. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias, hasta luego a todos.